Abra sua Bíblia aí, João 10. João 10. E assim, né? Todo mundo velho aí, né, de igreja. Denunciaram aí. E que bom que vocês cantaram, porque eu... João 10, a partir do versículo... Vamos ver. Do 1, né? Do 1. Falei sobre isso na quarta-feira e resolvi falar de um outro jeito hoje. Por conta de ontem. Ontem, na madrugada, estava orando por vocês. E aí tive a ideia de falar sobre esse versículo aqui, que vocês vão entender. Em verdade lhes digo que quem não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas por outro lugar, esse é ladrão, esse é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama todas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai à frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas, de modo nenhum, seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam nadinha do que ele falava. Então, Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Na minha versão está plena. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Os mercenários, que não são pastores, a quem pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebenta e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor que conheço as ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhecem, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, ainda tenho outras ovelhas que estão fora desse aprisco que preciso trazer. Elas virão a ouvir a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandamento eu recebi do Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus e muitos diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: esse modo de falar não é endemoniado. Será que os demônios podem abrir os olhos aos cegos? Amém? Esse é o texto. E esse é um texto aqui que eu me identifico muito, né? Porque esse versículo assim, ele tem demônios ou enlouqueceu, eu sempre me vejo nele. E me vejo muito, porque é uma fala comum ao meu respeito, né? Mas vamos lá. Olha só que coisa legal. Nós estamos aqui aproximando de uma festa muito interessante, que foi quando a festa da... Nós evangélicos, a gente não sabe muito sobre isso, porque a gente escolheu, no nosso texto bíblico, não adotar alguma tradução. A gente adota uma tradução um pouco mais antiga, que tem menos livros, são 66. Aí o livro de Macabeus ficou de fora. E aí, como a gente só lê a Bíblia, a gente não lê a história, e a gente acha que se não está na Bíblia, não está na história, a gente esqueceu dessa revolução fantástica, que foi a Revolução dos Macabeus, que retomaram Jerusalém, que retomaram o templo um pouquinho antes de Jesus nascer. E aí eles estavam fazendo uma festa para comemorar essa Revolução dos Macabeus, só que era uma festa nova. Eles estavam começando, eles estavam curtindo essa festa. Mas o que essa festa fez? Bom, imagina, os caras estão ali sobre a força do império, sendo massacrados, sendo destruídos, sendo humilhados. A galerinha desse tamanho, assim, a pulguinha do mundo, sabe? Assim, como se fosse, sei lá, o menor do menor dos estados lutando contra o mundo inteiro. Conseguiram vencer o império. Eles ficaram felizões. E aí,
juntou aquele bando de judeuzinho feliz. Agora a vida é Deus que nos trouxe a vitória, não tinha chance de a gente ganhar do império. Onde tá Deus? Deus está no templo. Então eles passaram a fazer a vida social inteira ao redor do templo. Depois de eles terem feito essa vitória deles, a vida religiosa deles tomaram uma outra conotação. E aí, a gente às vezes lê o texto bíblico e não tem essa dimensão de por que os fariseus mandam tanto, por que os sacerdotes mandam tanto, porque eles, na força da espada, na peixeira, derrubaram o império e recuperaram parte daquele rolê. Então, eles tiveram uma ascensão política e social muito grande. Um pouco antes desse tempo de Jesus, quase uns 200 anos antes, mas eles estavam reverberando isso. Então, a força do império, a força política dos religiosos ficaram muito grandes, porque era isso que eles estavam comemorando. Estamos juntos? Beleza? Beleza. Então, Jesus está falando isso, nesse contexto, na frente do templo, de cara para esse povo que são os libertadores, os salvadores, os recuperadores, os revolucionários. Ele está falando isso para os fariseus. Ele está falando isso de cara para esse povo que recuperou o templo. E aí, olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo assim, no aprisco, tem gente que não entra pela porta. E Jesus não mede palavras. Ele diz, quem não entra pela porta é bandido, é ladrão, é salteador. Jesus não mede palavras, ele vai direto. E no meu aprisco, quem entra pela porta, beleza, mas quem não entra é bandido. Jesus já diz isso de cara. Gente, é como se isso aqui fosse a porta do templo e Jesus estivesse dizendo isso, assim, ó. Eu tenho o meu aprisco e quem não entra pela porta do aprisco, mas entra por lado de fora, pela janela, isso é bandido, salteador. Só que pensa comigo, vamos pensar que o Diego seja o sumo sacerdote, vamos colocar ele aqui hoje de Caifás, o nosso querido ali, pode ser Anás, enfim, nosso Caifás está ali. Ele tem a chave da porta do templo. Ele entra no templo a hora que ele quiser, ele é o dono do templo. E ele está me ouvindo falar isso, dizendo para ele, ó, no meu aprisco, as pessoas entram pelas portas dos fundos, porque não tem a chave. Se ele tem a porta desse templo e ele entra pela porta da frente desse templo a hora que ele quiser, Jesus está dizendo, obviamente, que isso aqui não é o aprisco dele. Faz sentido ou não? Então, Jesus ele começa a bater nesse papo dizendo assim, mó legal essa revolução que vocês fizeram aí, né? Mas assim, o meu rolê não é religioso, o meu rolê não é religião. O que vocês estão perdendo um tempo danado com esse esquema aí. E aí, ele não alivia pro brother. Ele fala, você que entra por essa porta da frente, você é ladrão, você é salteador. Olha que loucura. Ele não mede palavra para dizer pro cara, você está defraudando, deturpando essa galera. E aí, ele vai dizer como? Ele vai dizer, por quê? Porque eu, quando eu chamo as minhas ovelhas, primeiro, eu chamo elas pelo nome. É uma relação pequena, individualizada, de gente que se conhece. É brincadeira à parte, mas Jesus está sendo pai de pet aqui, né? Ele está dando nome para cada ovelhinha dele. Então ele está falando, cada uma delas tem nome. E eu a chamo pelo nome. Ele está dizendo, olha, vocês que estão nesse processo de pasteurização religiosa, onde as pessoas são só número e quantidade, e que importa que elas vão, vocês são ladrões. O meu processo é outro. O meu processo é como eu me encontro com o Rodrigo, como eu me encontro com o Fernando, como eu chamo a Pâmela, sabe? É uma outra relação. Ele começa já dizendo sobre isso. Olha, o meu aprisco é diferente. Eu tenho uma relação íntima, pessoal com você. E aí, olha que coisa legal. Ele diz, eu chego e chamo vocês para fora, e somente fora é que vocês vão ter verdes pastagens. Somente fora é que vai ter segurança, tranquilidade, alimento, alimentação. Gente, isso é totalmente contraceptivo que aqueles caras estavam falando. Eles estavam dizendo, a única chance da sua vida ser boa, a única chance de você ter alguma salvação na vida é entrando no templo. Jesus está dizendo, não, mano, no meu rebanho você só vai ter uma vida boa na hora que você sair desse templo. E aí, você acha que não, mas nós somos o exemplo crasso de como somente para fora do templo é que a gente achou tranquilidade, que a gente achou refúgio, que a gente achou comuna. Nós somos o exemplo que só no sábado à noite, lá no samba do Armazém do Campo, é que a gente é família, que a gente se abraça e que a gente fala, nós estamos juntos e aqui é o nosso pastoreio. É esse chamado de Jesus
E podia ser em qualquer outro lugar, Armazém do Campo é porque a gente foi ontem. Não estou fazendo propaganda para quem não me paga nada não, viu, Armazém do Campo. Então, assim, é essa perspectiva de espiritualidade que Jesus está propondo, que quase não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. Bota fé? E aí Jesus está dizendo assim, eu sou esse que entendo vocês, que sei que vocês precisam de refrigério. Por isso eu sou o bom pastor. Essa é uma figura muito interessante. Não sei vocês, meu processo pessoal, né? Tinha um tempo que eu falava assim, que ovelha o cacete, eu não sou rebanho não, meu irmão. Que mané, me tratar como manada, que não sei o quê. Quando você é jovem, tudo faz sentido que você é burro, né? Então, quando eu era mais jovem, eu ficava revoltado por conta disso. Não, como assim que Deus me trata como um rebanho, como manada? Eu não tenho possibilidade de pensar, né? Ainda falava, tá vendo? Daí, tá vendo? Olha o que Deus faz. Aí o Nietzsche vem e é isso mesmo, trata a gente como manada, como rebanho. E eu ficava pensando sobre isso. Até o dia que eu encontrei num livro, lendo, as imagens, talvez uma das imagens mais antigas assim do cristianismo primitivo, que eram dentro das catacumbas, né? Os cristãos, diferente do que a gente imagina, vocês sabem disso. Eles eram perseguidos, se escondiam, faziam as reuniões dentro das catacumbas. Então, assim, hoje, entre aspas, né, se você vê um monte de cristão no cemitério, o povo fala, nossa, tá fazendo trabalho, magia negra, que não sei o quê. Pois é, mano, os primeiros cristãos se reuniam no cemitério, porque lá era o único lugar onde os romanos não iam pegar eles. E aí, as pinturas nas paredes tinham uma cena maravilhosa, que era a figura do Jesus com a ovelha nos ombros. E aí, essa foi a figura da primeira comunidade cristã que estava sendo perseguida, degolada, queimada de cabeça para baixo, sendo jogada de piche, de que Jesus era esse o bom pastor. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Mano, talvez isso é a única coisa que a gente tem que, às vezes, que segura a gente na tribulação, na dificuldade, quando está tudo ruindo, quando avisam para você, despede do seu pai aí, porque tem 6 meses, despede de si, porque você não tem mais 3 meses, ou ela chegou, sei lá, o marido te deixou, a mulher te deixou, não sei qual que... Às vezes a única alternativa que a gente tem, talvez o único abraço que a gente tem é de saber que ele é esse pastor que cuida de nós, mesmo nas dificuldades. E eu, bobo, assim, né? Vivia rechaçando isso, vivia refutando isso, até entender que os nossos primeiros irmãos ou tinha isso, ou não tinha possibilidade de ter fé. Ou tinha a certeza de que, tá bom, Roma está vindo ali, está naquela porta, vão destruir a gente, mas eu confio que Jesus está comigo e que ele cuida de mim e ele é esse bom pastor. Ou nada faz sentido. E às vezes, na minha espiritualidade militante, a gente esquece disso, né? A gente está sempre propondo revolução, a gente está sempre propondo, vamos ajudar os outros na rua, vamos fazer o que tem que fazer, não pode aumentar a passagem, isso é desumano, vamos distribuir comida para todo mundo. Tudo muito lindo, mas às vezes a gente esquece de que, peraí, mano, você também precisa de cuidado, saca? Tipo, dá uma respirada, Jesus também está olhando para você. As revoluções todas as que você tem que propor com o seu corpo são maravilhosas, mas há um momento também que você precisa ser cuidado, ser tratado. E ele diz, eu sou esse modelo de pastor que não estou preocupado com o dinheiro, que eu não sou mercenário, que eu não ganho para isso. Eu não faço isso porque alguém está me pagando para. É genuíno, é uma entrega direta, é uma entrega amorosa, afetiva. E aí, não sei se é uma boa ou se é uma má notícia, mas esse bom pastor, que está aqui para dizer para a gente que ele cuida das ovelhas, ele não se materializa. E é por isso que eu quis falar sobre isso. Porque ontem, quando a gente estava, poucos de nós que estávamos lá, tomando cerveja e tal, você vê isso no acampamento, você vê isso em alguns outros lugares, a gente sai, a gente passa a noite cantando e tudo, e aí entre uma música e outra, entre uma cerveja e outra, alguém pergunta, mas e aí, como é que você está? E aí você vê que alguém vai para um canto e aí chora, e depois volta, e aí depois volta e depois chora. Mano, só existe uma possibilidade da gente poder caminhar com esse bom pastor, que são esses bons e boas pastoras que estão ao nosso lado. E essa vivência comunitária, ela é o que proporciona para nós sermos cuidados por ele. Porque a nossa espiritualidade, ela
ela teve um gap, né? Ela foi invertida. A gente cresceu ouvindo que a gente tinha que procurar Deus, que a gente tem que ir atrás de Deus, que você tem que buscar o Senhor, aquela coisa desesperada. Mano, deixa eu te falar, no texto bíblico é um pouco diferente. No texto bíblico é o pastor que vai atrás de você, é o pastor que cuida de você, é o pai que vai correndo ao seu encontro quando você apresenta na história do filho pródigo, apresentou ele no horizonte, é o pai que vai correndo, é Deus que nos amou primeiro. Então, o tempo todo, na trajetória do texto bíblico, parece que ele quer dizer para nós, ei, mano, take it easy, sabe? Respira, eu tô com você, as coisas vão caminhar, a gente está junto, eu cuido de você. Mas parece que talvez a gente está tão habituado a ouvir esses que vieram antes, que são ladrões, que são salteadores, que fazem a gente o tempo todo ter demanda. Se você não vier aqui trazer a sua rolinha, a sua pombinha, você tem que fazer o sacrifício, você tem que matar um cordeiro, você tem que. A gente ficou tão acostumado a ouvir que você tem, que a gente acabou perdendo a voz do bom pastor que está dizendo, eu acho que você não tem que nada, sabe? Eu acho que você só tem que... E aí, a fala de Jesus, gente, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ele fala isso dizendo assim, eu sou a porta. E quando a gente escuta isso, nós estamos vivendo, né, quase 3.000 anos de distância do texto, a gente não tem 2.000 anos de distância do texto, a gente não tem essa dimensão do que ele está dizendo quando ele está falando sobre a porta. Mas, assim, traduzindo de maneira bem grosseira, o que ele está dizendo é que eu sou o espaço de convivência, eu sou esse lugar que quando a gente passa do templo, todos somos família. Então, veja que coisa interessante de Jesus dizer, só há a possibilidade pastoral, ou só há a possibilidade do descanso, ou só há a possibilidade dos pastos verdejantes, para fora desse sistema que nos impele o tempo inteiro, e se você passar pela porta, se você passar pela convivência, se você estiver disposto a se entregar de maneira comunitária, de maneira coletiva, de maneira solidária. E aí ele fala coisa maravilhosa, que ele diz assim, eu é que entrego a minha vida. Ninguém pode fazer, ninguém pode tirá-la de mim. E é óbvio, tem 1 milhão de contextos que você pode entender isso aqui. O contexto que eu quero que você pense, que é um contexto só meu mesmo, é que ele está dizendo isso. Eu sou o único que posso escolher entregar minha vida pela vivência comunitária. Ninguém pode te obrigar a isso, ninguém pode te forçar a isso. Você que entrega a sua vida pelo Sidney, é você que entrega a sua vida pelo Léo. É você que está pensando assim, pô, a minha agenda está complicadíssima essa semana, mas, sabe, eu vou separar um tempo, vou ligar para a Thalita e vou falar, vamos tomar um café? Mas para quê? Para nada, meu irmão, para sentir o cheiro do café e da Thalita. É isso que ele está falando. A minha vida, sou eu que adoro. E por isso que o Pai me ama. Porque ninguém pode obrigar você a fazer isso. Eu não consigo, por mais que eu queira, falar para você assim, cara, liga para o Roju. Não, ou essa compaixão, ela nasce em você e você está disposto a fazer isso porque você entendeu que esse modelo de pastor é o que você quer. Não, ele é um bom pastor, né? A melhor tradução não seria bom, porque para a gente ficou bom, mas a melhor tradução aqui seria eu sou o modelo de pastor, se a gente estivesse lendo no grego. E ele está dizendo isso. É esse modelo de pastoralidade que eu espero que vocês vivam. E aí, olha que coisa legal, que aí ele fala para todos nós. Os mercenários, quando o lobo vem, eles vão embora. Mano, a gente vive assim com os nossos amigos. Quando o cara tem problema, você fala assim, meu irmão, tem prioridade, sabe, você tá chato, você já me ligou uma vez, eu já te atendi, você já me ligou 2, eu já te atendi. Pô, mano, para de ficar reclamando comigo sobre isso, quer saber? Eu tenho que cuidar da minha vida aqui. Mano, esse modelo de pastoralidade é que Jesus está denunciando, só que a gente só vê isso nos fariseus. A gente não vê isso na gente. Mas a gente reproduz isso o tempo todo, mano. A gente não dá conta de viver os dramas, a gente não dá conta de viver as dores. Essa galera que está com a gente, que a gente diz que ama. Então, se o Hugo me ligar 4 vezes na semana, na quinta eu já não atendo ele. Eu falo, não, mano, pô, que cara chato. Mas eu juro,
Talvez eu seja o único com coragem de dizer. Mas vocês vivem assim também, pô. Porque esse é um modo de vida que a gente vive. A gente está disposto a ajudar, a gente está disposto a ser solidário, a gente está disposto a ser legal, até a página 2, assim, sabe? Quando chega na página 3, aí Jesus está dizendo para nós, mano, vocês são mercenários, vocês são ladrões, vocês são... sabe assim, vocês estão vendendo a possibilidade da fé, vocês estão esquecendo qual que era, mesmo que você não tenha lucro com isso, não é sobre lucro, é sobre a possibilidade da espiritualidade que a gente perdeu. Então, olha que coisa maravilhosa, Deus dizendo para nós, calma, eu cuido de você, eu sou o bom pastor, não faço a menor ideia do que você está vivendo na sua vida, mas respira, porque eu vou tirar desse lugar, eu vou te colocar no lugar onde você vai comer pastos verdejantes. E tudo bem, talvez você queria mais do que isso. Você queria que eu dissesse isso para você, fechando os olhos, vibrando, gritando alto, dizendo, eis que te digo que nova fase chegará na sua vida. Mano, se esse for o preço para você ficar bem, eu juro, eu faço isso para você. Para mim, zero problema em fazer isso. A questão é que você nem precisa disso. A questão é que, na simplicidade da leitura do texto, ele está dizendo para você, mano, Nina, sei lá, ou minha amiga, eu chamo todo mundo de cara, né? Sei lá. Respira, eu vou tirar você desse lugar. Vai haver lugar para que você coma bons pastos. Não sei qual que é o dilema que você está passando, eu sei no máximo os meus, e olhe lá, porque eu estou numa fase assim, que está vindo alguns dilemas que eu nem imagino, mas eles estão vindo. E é sempre assim essa onda da vida, né? Você respira de um caldo, e aí toma outro, respira de um caldo, e aí toma outro, e a vida é sobre isso, e está tudo bem. Mas ele está dizendo, mas para além disso, é necessário que vocês encarnem a comunidade do bom pastor. E eu fico feliz, porque, de modo geral, eu acho que a comuna encarna isso. Assim. Eu me sinto acolhido, eu me sinto abraçado, eu me sinto amado por vocês. De vez em quando eu recebo uma chamada aqui e ali, alguém me manda um áudio de 6 minutos, e aí eu vou vendo, e eu vou ouvindo, e aí, né, assim... Pois é, eu fico pistola. Eu falo, por que não me ligou? Sabe? Pô, me liga, mano. Você vai mandar um áudio. Mas assim, aí eu arrumo um momento que o meu espírito tá bom, e aí coloco lá 2 vezes mais rápido, escuto o áudio. E aí eu escuto o áudio e falo, caramba, essa pessoa não é que tá certa. E a gente vai vivendo. Então, eu acho que é nesse lugar, talvez, que a gente devesse pensar sobre essa manhã, no sentido de que não existe pastoreio. Jesus é o único pastor, ok, nós todos somos copastores uns dos outros, mas não existe pastoreio em nenhuma comunidade que seja, se esse pastoreio não for exercido por nós. E o mais cruel é que nós aprendemos que se as pessoas elas não estiverem dentro daquilo que nós entendemos como um projeto de vida correto, da fé, a gente abandona como os mercenários. E Jesus está dizendo, mas na minha ótica pastoral, não é dentro que tenho cuidado, é fora. Então Jesus está nos chamando para sermos pastores e pastoras daquelas pessoas que vão agir, pensar diametralmente oposto, que vão fazer diametralmente oposto daquilo que a gente age, pensa e vive, e que inclusive vai te fazer raiva, que vai te ligar na semana seguinte, você vai falar assim, puxa, eu falei para você não fazer isso, mas você vai falar isso interno. Você não vai dizer eu te avisei, você não vai fazer isso. Né? Ninguém aqui é esse do eu te avisei. Não, você não vai. Você vai falar um te avisei para dentro, eu falo, poxa vida, pois é, senta aí, vamos tomar um café. Porque é esse lugar que Jesus conta com a gente. É esse lugar que a gente se sente amado, é esse lugar que a gente se sente acolhido, e a gente só consegue fazer isso porque nós entendemos que, diferente do que os religiosos estão propondo, da revolução armada, que traz o templo para o centro do lugar, da revolução, da força, que faz com que todas as pessoas se sujeitem ao que eles são, Jesus está dizendo, eu não sou o templo, eu não sou a força, eu não sou a arma, eu não estou acima de ninguém, eu sou a porta que abre para a liberdade. Eu sou a porta que te leva para fora, da onde você vai se perder. Eu sou aquele que te chama individualmente, pelo nome, para sair do aprisco. Mano, isso é maravilhoso. E eu digo muito isso.
essas vozes que você tem na sua cabeça, e às vezes, presta atenção, dependendo do número de vozes, talvez você precise, né, de um pouco mais de cuidado e tal. Mas, um remedinhozinho, alguma. Mas as pequenas vozes, ou sei lá, enfim, é Cristo te chamando, mano. E aí, às vezes, você fica assim, não, mas será que eu tô errado? Será que eu... Mano, sabe assim, escuta a voz do bom pastor, se joga nesse negócio, sabe assim, não, mas isso não pode ser, eu vou me perder. Se perca, porque se você se perder, ele vai encontrar um caminho de te achar, ele vai deixar essas 99 aqui que não vale nada e vai atrás de você. Se perca. Então, eu acho que esse é o processo que nós devemos nos colocar. Processo de se perder, de sair do templo, de passar por essa porta sem entender o horizonte, sem saber onde chega, mas a gente confia na voz daquele que está nos chamando. E aí, como ovelha é tudo cega mesmo, não tem como você saber para onde você está indo. Ou você vai confiar no que ele está te falando e está dizendo, olha, vem para cá pastar, ou não faz sentido. E assim, gente, sejamos honestos, a vida chega para a gente, e aí a vida diz, oi, bom dia, e você não sabe o que fazer. Como é que é a vida pós-divórcio? Como é que é a vida pós-velório? Como é que é a vida pós-enterrar um pai? Ninguém sabe, meu irmão. Você não... Mas a gente fica nessa aflição de, mano, é isso. Vamos viver agora a dor, o luto. Fique em paz, porque ele vai te fazer passar por a porta. Fique em paz, porque mesmo em meio à dor, há pastagens para você. E fique em paz, porque nós estamos fazendo um esforço, cada um de nós, entregando a nossa vida para que a gente seja melhor pastores e pastoras uns dos outros. E isso ninguém pode fazer por você. É só você mesmo que pode entregar a sua vida por ser pastor e pastora onde você está. Por ser pastor e pastora por quem você está. Eu falo isso e o Pedro viajou, eu prometi para ele que eu só ia falar que eu estou encerrando uma vez. E então eu estou encerrando. E prometi isso ao Pedro. A maior dificuldade da minha pastoralidade hoje, por exemplo, é ser pastor e pastora na minha casa, na minha família, sabe? Olhando os discursos de ódio que eu tenho que conviver todos os dias, não sei como que esse negócio entrou nas igrejas e sabe, eu tenho amigos, primos, tios, mãe, que estão ali naquela lógica de tipo, mas e as armas e não sei o quê. E aí é isso, assim, que tipo de espiritualidade é a minha? A da força, a do templo, que quer ir contra o império, ou a do abraço, da pastoralidade, da porta que sou? Óbvio, não estou aqui para me vergastar, não estou aqui para sem uma dinâmica de amor próprio, não. Mas eu estou colocando a minha vida para tentar pelo menos almoçar na semana com a galera, porque senão eu não vou nem almoçar, gente. Porque, tipo assim, é um nível de reacionarismo, é um nível de violência que, mano, que se você é minimamente humano, você fala, mano, não tem como ficar aqui. Mas aí Jesus está dizendo, pois é, Felipe, quando o problema chega e você vai embora, você é ladrão, né? Você é salteador. E esse texto, gente, Pedro, menti, velho, porque agora, enfim. Porque eu lembrei de uma coisa aqui. Vou usar a dinâmica da moda e vou falar que é o TDAH. Esse texto, ele tem uma coisa maravilhosa que é a frase que você ouviu a vida inteira, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que isso não está no texto, mano. Dá uma olhada que coisa maravilhosa, né? O texto diz que está no versículo 10. Obrigado aí pro povo que lê a Bíblia. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mano, o contexto que ele está falando de ladrão, ele está falando para os religiosos. E ele não está falando sobre o diabo. Ele não está falando sobre Satanás. Mano, assim, não dá nem para falar isso, mas o coitado do diabo nem aparece aqui, a gente põe isso. E aí você demoniza um rolê para você não conseguir lidar com ele ou com o fato. Por exemplo, assim, acho que o exemplo é ruim, mas eu não tenho outro. O que eu mais lidei assim, na minha vida pastoral, os caras que tinham relações extraconjugais vinham para mim no gabinete pastoral e o que eles falavam sempre para mim? Pastor, tentação, né?
O diabo... Irmãos, você chama aquilo que você está pegando do que você quiser. Quiser chamar de diabo, de anjo, é um problema seu. Não tem nada com isso. Mas você vai terceirizar sua responsabilidade até quando, mano? Sabe assim? E aqui é o rolê do que a gente talvez vive na espiritualidade, de colocar o nome do diabo aqui, para não entender que o que Deus estava falando, ou que Jesus queria dizer para nós, somos nós que estamos na caminhada religiosa. Os ladrões aqui somos nós que estamos no templo. Então, assim, quantos de vocês, assim como eu, que fomos roubados, destruídos, talvez mortos, dentro da porta, né? Quantos de vocês foram ditos que vocês não tinham direito, que vocês não eram gente, que vocês iam para o inferno, que vocês não podiam ser o que vocês são? E aí a gente está achando que é o diabo. Mas pelo amor de Deus, não, mano, não é o diabo. É aquele brother lá, daquele lugar lá, que você sabe onde é, que está apontando o dedo para você, dizendo o tempo todo assim, não, você não é gente, você não tem direito. A mesa do Senhor não é um lugar para você. E aí a gente terceiriza isso e vai contemporizando, vai passando panos quentes, porque não, é o diabo, né? É o espírito da época. Mas não, tem que ter nome, não dá para ter anistia para gente pilantra, sabe? Não dá para a gente começar a ficar perdoando. Perdoa, mas eles precisam encontrar as consequências do que fazem. A gente vive num país de anistia, isso é cruel. Só que a gente só pensa isso do ponto de vista, talvez, da ditadura. Você não pensa isso do ponto de vista dos desastres religiosos que a gente está vivendo. Gente, o que vivemos no dia 8 de janeiro, e a gente entender que isso está tranquilo, então tá, vou usar a lógica. Tá, o diabo veio para matar, roubar, destruir? Então, beleza, mano, o dia 8 de janeiro só podia ser o diabo mesmo. Porque o que os religiosos estão produzindo em nome de Jesus, na nossa vida, em nós, no nosso país, é um absurdo. E nós precisamos de ter a voz profética para fazer essa denúncia e ter o braço grande para fazer esse abraço, né? Porque, agora sim, fechando, a mesa de Jesus é essa, né? O lugar onde Jean Willis e Bolsonaro sentam, comem, sorri, e você fala, não sei como, mas Jesus fez, né? Então, eu acho que esse é o caminho, e que eu fiquei inspirado pensando sobre isso ontem. De madrugada a gente estava num samba que quase não dava para ninguém passar, se movimentar. Tava todo mundo assim tão junto que parecia um bloco só, né? E aí você vai pensando sobre o fator da pastoralidade, que às vezes você encontra muito mais num samba do que na própria igreja. Porque um canta, todo mundo tem que gritar, um mexe, todo mundo tem que mexer. Não é que você não quer, é porque você vai mexer, meu irmão, sacou? Não tem espaço para não mexer, não tem espaço para não movimentar. Porque a partir do momento que você entrou naquele lugar, você é um com todo mundo. Isso é catártico, isso é maravilhoso, isso é comunitário, isso é o caminho do bom pastor que leva a gente para fora e agora ou todo mundo come ou... Sabe, então eu acho que esse é o lugar que eu vejo Jesus em nós, assim, né? Esse lugar de entendermos que o sacerdócio é universal, que cada um de nós somos responsáveis uns pelos outros e que Jesus segue cuidando da gente, porque, ao contrário do que disseram, Jesus nunca teve no nosso controle, ele sempre teve no nosso cuidado. Isso é maravilhoso. Você pensar num Deus que não te controla e que não tem o controle, mas que mesmo sem controle está sempre no cuidado. Isso é inacreditável, isso é apaixonante. Vou cantar uma música. Você quer cantar a sua? Não? Então tá. E vamos cantar junto. Ô, Hugo, tem a manha de me dar uma água, não, mano? Por favor. Falei mais do que deveria. E queria falar uma coisa, né? Esse grisalho lindo aqui, o Fernando que tá aqui, se ferrou, Renata, Celi, o Fernando tá aqui. Ele é um querido, amo esse cara. O membro 001 da comuna, primeiro membro da comuna, Fernando. Então, uma delícia tê-lo aqui hoje. E a gente vai vivendo, né? Esse reino de amigos que vão chegando. Mas, Celi, Renata, o dia que vocês quiserem vir, vem também.